Esse é o podcast Speak Up, podcast do CCB São Bernardo do Campo. Estamos aqui de volta, disponibilizar um momento do dia dele para estar com a gente, porque nós estamos em janeiro, que é o mês do Warning Against Human Trafficking, né? E o Dr. Roberto, ele tem um trabalho dentro da AMLB. Sou médico oftalmologista, formado na USP, tanto na medicina como na oftalmologia, residência de oftalmologia na USP, aqui em São Paulo. Até o final do ano passado, eu fui presidente da AMLB, que é a Associação Médica Líbano-Brasileira, e reúne médicos de ascendência libanesa e afins. Nós temos médicos também de outros países árabes, mas o nome e a essência mais é do Líbano mesmo, né? Nossa associação tem mais de 500 médicos, que nós fazemos. A nossa associação começou em 1997. Os médicos de origem libanesa, nós tentamos fazer uma união de médicos, porque a gente viu que tem muitos médicos libaneses que dominam a área da medicina em vários setores, várias especialidades, em vários hospitais, aqui em São Paulo principalmente, né? E se você for lembrar algumas especialidades, você sempre vai lembrar nomes libaneses, por exemplo, na cirurgia cardíaca, quem não conhece o Alip Jatene, quem não conhece, nunca ouviu falar. Na área de urologia, o Miguel Struge, era o Sami Arap. Na oftalmologia, Niltukara José, Sua Bujanra, etc. Em todas as áreas. Então, a gente queria fazer um barulho, né? Fazer uma associação desses médicos que tenha a união, e tem em comum a origem libanesa e a medicina, a área da saúde, né? E a gente fazia reuniões sociais, sempre um bom prato, né, que todo mundo conhece, e a gente fazia umas palestras sobre temas médicos ou temas relacionados ao Líbano ou ao mundo árabe, né? Realmente cultural, no caso, né? Cultural, acadêmica, que une, se você for pegar os nossos médicos associados, a grande parte são professores, tem doutorado, tem mestrado, ou, no mínimo, um chefe de serviço de algumas áreas, ou foram chefe de serviço de áreas, e temos de todas as idades, mas muitos têm cabelo branco igual meu. E aí, depois, durante a conversa, a gente vai desenvolver mais. Em 2018, 2017 para 2018, iniciamos, aumentou, na verdade, a chegada de refugiados ao Brasil, principalmente com a história da Guerra Civil da Síria, que já vai chegando vários sírios para cá, e depois com a situação econômica da Venezuela. E aumentou muito o fluxo do Brasil ao Brasil de refugiados, e começamos a fazer esse atendimento aos refugiados que vêm ao Brasil. Inicialmente era no Hospital Oswaldo Cruz, que nos cedeu um espaço grande, a gente atendia aos sábados, fizemos isso durante o ano praticamente, e depois, por razões operacionais do próprio Hospital Oswaldo Cruz, a gente teve que sair de lá e ficamos meio sem local, e depois a gente teve um acordo muito importante com o Hospital do Coração, com a Sociedade Beneficente Síria, em que as duas entidades trabalhavam com refugiados, e eles se animaram muito com essa ideia, e começamos a atender no Hospital do Coração, aqui no Paraíso, em São Paulo, aos sábados alternados, desde então e até o momento. Eu vou deixar para desenvolver umas perguntas, se não falo demais e não paro aí. Não, tudo bem.
é muito interessante porque você dividiu com a gente que bem numa época que começou a pandemia, no caso, você estava na presidência da associação, né? Durante o ano de 2020, que foi a partir de março, né, que nós ficamos em lockdown, até o final de 2021. Né? E como que foi esse trabalho, nesse caso, aí, durante a pandemia também? Isso é muito importante. Bom, mundial. No biênio 2018-2019, eu era o vice-presidente. E o presidente era o Dr. Renato Assad e o João Cardia. E por isso, quer dizer, como eu trabalhava muito nessa área, quer dizer, a passagem foi tranquila para a minha gestão em final de 2019. Normalmente a gente faz uma festa, uma gala dinner, e aí apresenta a nova diretoria. Foi quando eu assumi final de novembro de 2019. E aí nós temos recesso de trabalho em janeiro, por causa de férias de todos os médicos, então fica difícil, inclusive também os voluntários do hospital, do coração. E aí em fevereiro nós voltamos ao atendimento. Então nós temos a marca-chave nossa, esse atendimento aos refugiados, a princípio, na gestão da MLB. E só temos assim explicar um pouquinho como é que funciona essa MLB. Além disso, nós temos umas reuniões científicas mensais, presenciais, e sobre um tema médico de diversas áreas. E às vezes a gente convida algum professor de outra área, um professor de geografia, professor de história, ou alguma personalidade. Até o ex-presidente Temer já deu uma palestra para nós da área jurídica da medicina. Nós temos muito contato com as associações libanesas. Existem associações libanesas da área de direito, chama Kanun. Kanun em árabe significa lei. E aí reúne vários juristas. Tem a Associação dos Artistas, tem a Associação dos Jovens Libaneses, tem várias associações libanesas que, na verdade, mas a primeira associação começou conosco e depois foi criado, através do Consulado do Líbano, foi criada uma associação de outras áreas. E nós começamos a fazer essas reuniões presenciais e começamos os atendimentos aos refugiados aos sábados. Isso começou em fevereiro, todo ano a gente começa em fevereiro. Infelizmente, meados de fevereiro, a pandemia chegou ao Brasil e começou a aumentar muito. Nós tínhamos a reunião presencial, se não me engano, final de fevereiro foi a última reunião presencial, ou talvez começo de março, não lembro, sobre relação médico-paciente. E começou a aumentar muito e veio aquela famosa frase do Ministério da Saúde: fique em casa. Né? Então, como é que a gente vai atender? E com essa mensagem. E aí isso bagunçou totalmente a nossa vida, né? E nós ficamos em casa. E deixar até o médico e todo mundo ficava em casa. E de medo do próprio refugiado ser contagiado, os voluntários, as voluntárias do HCOR, e nós médicos também, né? Suspendemos atendimento, só que a procura continuou e a gente porque começou a ter pacientes refugiados com Covid, né? E a gente começou a fazer atendimento por telemedicina, para pelo menos orientá-los. E se for de outras queixas não relacionadas com Covid, a gente chamava um profissional e ele tentava orientar, e se fosse necessário consulta presencial, a gente caminhava, orientava a procurar posto de saúde, UBS, etc., no hospital. E aí vem a nossa outra área, que é a área de palestras. Eu comecei a procurar professores para dar palestras virtuais, e a associação começou a ter palestras virtuais, umas reuniões virtuais pelo Zoom, sobre temas médicos, e claro que o tema de Covid dominou por muito tempo. E nós temos grandes professores, até titulares da USP, que fazem parte da nossa associação. O professor Esper Calaz, tem o professor Jamal Suleiman, tem outros médicos da área,
e começaram a dar aula e orientação a nós, porque todos nós viramos especialistas em Covid, porque o paciente ligava para quem conhecia, né? O atendimento ficou aos refugiados virtualmente por um bom tempo. E foi inversamente proporcional à incidência de pacientes de Covid no Brasil. À medida que aumentava a incidência de Covid, mais a gente ficava preso em casa, mais ficava o atendimento virtual. Quando baixou a Covid, em setembro, mais ou menos, não lembro bem, tem um gráfico até desses atendimentos, a gente voltou a abrir atendimento presencial. Nós atendemos em todas as especialidades da área médica e odontológica. Nós temos também o grupo de dentistas de odontologia grande, que fazia triagem no HCOR, por falta de... Logicamente, lá eles não têm consultório para isso, e depois cada médico, cada dentista voluntário fazia o atendimento primário para esses pacientes, superação, etc. Tudo de graça, oferecido pelo próprio profissional. E eu também, na minha área, oftalmologia também, eu atendo os pacientes no meu consultório, porque no HCOR não tem aparelho para isso, a gente programa, faz agenda especial para eles aqui. E a gente atende aqui. E se conseguir mostrar para vocês então, o imaginário, né? Nós atendemos, e tem o gráfico de todo o levantamento, tanto em 2020 como 2021, nós temos o gráfico de atendimento de 36 países diferentes, sendo a maioria da Síria e da Venezuela. A Síria pegou quase 70% de todos os refugiados. E dá para entender, a Síria por causa da guerra, né, e muitos sírios vieram para cá, e a Venezuela por causa da situação econômica e aquela evasão de venezuelanos para o Brasil, vieram para Roraima começou São Paulo aqui, né? O problema de refugiado da Venezuela não tem tanto problema de língua, de idioma, né? Mas os sírios e outros lugares da África, do Oriente Médio, eles têm grande dificuldade de idioma. E aí eles têm até dificuldade de procurar o SUS, atendimento do SUS para atendimento médico, né? E isso que diferencia esse atendimento. Além de ser muito diferenciado do ponto de vista profissional, são médicos de alto gabarito, a gente fala os idiomas. E quando o médico que atende não fala, algum de nós, os médicos, ou até voluntário, fala o idioma, seja árabe, seja francês, seja inglês, o espanhol, todo mundo se vira, porque também nós atendemos bastante africanos que falam francês, o Congo, Costa do Marfim, etc., né? Temos até pacientes do Paquistão, Bangladesh, e agora, depois do Talibã assumir Afeganistão de volta, aumentou a procura de afegães, né? E Afeganistão fala uma língua que ninguém entende aqui, né? Mas, por incrível que pareça, temos uma médica clínica que já tem muitos livros do Afeganistão e existem alguns, a gente tem que contar para tentar traduzir um pouco nessas consultas, né? E aí, depois, outra coisa que aconteceu nessa gestão, em 2020, que todo mundo sabe, 4 de agosto de 2020, foi a explosão do porto de Beirute, e com mais de 200 mortes, milhares de feridos, e centenas de milhares de desabrigados por causa dessa explosão. E aí nós iniciamos também uma grande campanha para arrecadar dinheiro, medicamento e alimentos e outras coisas, junto com outras entidades libanesas, para ajudar aos libaneses após essa explosão. Foi complicado. Eu lembrei de um nosso programa do Líbano, e aí você vê esse comentário sobre a explosão e tudo mais, aí eu lembrei que ele tinha comentado, assim, que foi uma situação bem... que causou uma certa aflição, né? O pessoal estava aqui, parte da família estava lá, né? Então é uma situação bem complicada. Interessante que o senhor falou do Líbano, porque o senhor nasceu no Líbano, mas você é brasileiro, você já contou para nós. Você é brasileiro, aqui tem 17 anos e tudo mais, mas o senhor chegou com 17, não foi? Eu vim aqui ao Brasil há
na Guerra Civil do Líbano, né? Tinha um ano e meio quase na guerra, em 76, e eu vim com 17 anos de idade, não vale calcular a idade. Vim com 17 anos de idade, não falava nenhuma palavra em português, tinha 17 anos e meio, e eu fiz aqui o Revalida para fazer revalidação do colegial. Após 5 meses aqui no Brasil, aprendi português, aprendi bem rápido até, perdi o sotaque relativamente rápido, e depois, no ano seguinte, prestei para medicina na USP, por conselho da minha tia já morava aqui, a família da minha mãe já morava aqui no Brasil, em São Paulo, e por isso que nós viemos para cá. E aí ela me falou, olha, faz a USP, presta a USP, e eu prestei a USP. Né? Como eu tinha falado outra vez, eu não tinha a menor ideia do que era a USP e como era a dificuldade, mas graças a Deus eu sempre fui meio nerd e na Pinheiros e fiz a faculdade lá. No fim, o resultado foi muito bom, né? O resultado foi muito bom. Foi assim, um território desconhecido, porém o resultado foi muito bom. Então, você queria comentar também sobre a questão da importância da comunicação, né? Você fala mais de uma língua, você fala árabe, né? Naturalmente do Líbano, né? E você falou português daqui, você fala inglês, e eu vou te perguntar em inglês depois. Hoje tem pergunta em inglês. De testar, né? Na verdade, no Líbano, a gente estuda desde... Eu fui alfabetizado, como a maioria dos libaneses, desde pequeno. Você é alfabetizado ao mesmo tempo em árabe e francês. Em 70%. Hoje, 30% das escolas alfabetizam em árabe e inglês. Porque a matéria científica como chama, matemática, física, química, biologia, tudo em francês ou em inglês. Hoje, na minha época, era a maioria absoluta francês. Hoje, não, está 30% francês e 30% inglês, em termos de escola, você segue para uma linha ou outra. E o Líbano é considerado francofônico, então ele pertence aos países que falam francês. E por isso que o francês, na verdade, que me ajudou a aprender o português, porque eu não falava nenhuma palavra em português. E o inglês passa a ser uma terceira língua a partir de não lembro de que série, mas ainda pequeno, talvez com 10, 11 anos, começar a estudar inglês junto. Então, você sai praticamente trilingue quando você termina colegial, né? E quando eu vim ao Brasil e não falava português, então, claro que eu comecei a usar o francês, mas pouca gente fala francês. Então, aí fui obrigado a usar o inglês, não que era forte meu inglês, mas a necessidade faz você se virar. Isso até ajudou a desenvolver, porque você tem que se comunicar. Eu não falo português, o pessoal não fala árabe, não fala francês, então tem que usar o inglês. E comecei a usar o inglês, no começo meio quebrado, mas depois você se solta, porque você tem que se comunicar. O importante é fazer a pessoa entender o que você quer. Se você não sabe fazer corretamente, faz de um jeito. Então, faz a pessoa entender você e você entender a pessoa. Depois você começa a criar uma autoconfiança nisso, né? E você se solta para falar, né? A ponto que fui até convidado a dar aula de inglês na época, mas eu não me achava capaz de fazer isso. Acabei dando aula só de francês e de árabe, como eu havia comentado. E na medicina, o inglês é muito importante. Na medicina, hoje talvez tem muita coisa escrita em português, mas naquela época tem muita coisa, em particular na oftalmologia, que você tem que estudar em inglês. Você lê, e hoje, trabalhos científicos, a maioria é em inglês. Então, você tem que saber inglês. É uma coisa, necessidade absoluta. Acho que em qualquer ramo, deixou de ser. E aqui no Brasil, acho que o inglês não é mais um luxo, é uma necessidade absoluta. Se você fala inglês, fala grande coisa. Você tem que falar inglês. Não é... Você tem que falar uma terceira língua, além do inglês. Inglês, para mim, é obrigatório, como no mundo inteiro. Se você vai para o exterior, você tem que ter inglês. E incrível, até no Líbano, agora você vai lá, fala em francês, a pessoa responde em inglês. E o Líbano, o libanês já fala misturado. Ele não fala uma frase inteira em árabe, né? Você fala assim, o que é bom dia em árabe? Como é que fala bom dia? A gente não fala bom dia no Líbano, principalmente em Beirute, a gente não fala bom dia, a gente fala bonjour.
Ele fala, pô, bonjour não é árabe, né? Então, falar bonjour, bonsoir, não sei o quê. Não é, não é. O pessoal fala muito sorry e essas coisas, então é meio misto, né? É falar, aproveitar para falar o marhaba, quer dizer olá, em árabe, né? Fala marhaba, bonjour, kifak, how are you, good? Então você fica uma bagunça lá, fica uma dialeto, mas é isso mesmo. E se você falar em francês no Líbano, você consegue se virar razoavelmente bem lá. Não precisa falar o árabe, né? E é isso, fazendo propaganda aqui para o pessoal aqui, o inglês é importante. É um processo de adaptação muito grande, né? Gente, estou chocada que ela falou assim lá e que apresenta um inglês mesmo. Essa necessidade absoluta. E eu estudei 2 meses num colégio, mais como ouvinte, né? E aí, nossa, pessoal, chega um gringo no colégio que não fala português, então você parece um mel, né? Fica todo mundo em cima de você. E é bom, começa a falar que legal, né? Todo mundo está em cima e o pessoal tem disposição de ensinar, né? Se você fala, eles riem um pouquinho da tua cara que você fala errado, mas depois te ensinam. E como era muito nerd, né? Então você quer falar somente o correto, você pensa um pouco mais. Usei bastante o francês, por exemplo, eu comecei a traduzir do francês para o português. Daí existem regras muito semelhantes, similares, e aí pegava a palavra em português, em francês, e eu transformava, né? E ficava, dava certo, não dava certo. Tem uma regra básica, por exemplo, você fala tudo que termina em dade em português, é t em francês, é ti, né? Igualdade, seria égalité, então tudo fraternidade, fraternité, fraternity, e o TI, TY em inglês, e você começa a aprender. Aí você pega tudo que é são em português, vira ação em inglês, vira chain em inglês, e vamos assim, senão não vai aprender uma palavra por palavra. Claro que tem coisa que dá errado. Eu lembro de uma coisa, por exemplo, procurar. Em francês a gente não usa. Existe a palavra procurar, que é procurer, mas a gente não usa essa palavra, usa mais chercher. E eu usava a palavra cherchar, né? Ninguém entendia o que era cherchar. Essa gíria é legal, né? Gíria, por exemplo, assim, naquela época todo mundo, uma gíria antiga, não, hoje não usa muito, que fala falou, né? Aí você fala, você quer? Aí o cara falava falou. Para mim, falou virou que sim, né? Então, para mim, falou é sim. E aí o cara, quando eu não queria, ele falava não falou. Então, para dizer que mas saber me comunicar e assim, depois você vai aprendendo e você vai... Interessante. Normalmente, hoje você também tem uns bons anos de profissão, né, desde da oftalmologia, e ela como você acabou de comentar, os textos estão em outras línguas, né? E como foi a sua experiência nesses outros países, nesse caso, em convenções? E como que é essa relação também da língua e da comunicação dentro desse ambiente, dentro de um ambiente médico? Não consegui ouvir bem toda a pergunta, mas imagino. Né? Na verdade, assim, como eu tinha falado, na medicina é muito importante a língua, né? O inglês, algumas coisas em francês, e não deve ter algum interesse comercial, alguma coisa, não sei. Parece que estudando de medicina na minha época, na USP, na FEMUSP, a gente ganhava uma bolsa de inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos, não sei se ainda existe. E aí eu ganhei bolsa também, para aperfeiçoar um pouco mais o inglês. Só que quando você fala, assim, eu acho assim, o inglês é importante você ter uma boa base na escola, você estudar bem na escola, depois você tem que mergulhar na conversação. E se der você ir para fora, fazer não precisa ser estágio, não, mas você mergulhar na rua, como eu aprendi português na rua com zelador, com empregada, com motorista, com guarda, no dia a dia você vai falando, né? E em termos na medicina, estava falando assim inglês, então a gente tinha alguma coisa de ajuda e a gente estudava e tinha que saber o inglês, é importante na nossa profissão. Até hoje,
na associação médica, os médicos colocam os artigos internacionais, tudo em inglês. Quer dizer, se o cara não sabe inglês, ele tem dificuldade, vai ter muita dificuldade de entender aquilo, né? Alguns, por incrível que pareça, tem alguns médicos que não dominam, né? Eu não falo perfeitamente, mas eu me acostumei a ouvido, eu engano, consigo enganar a pessoa, achar que eu falo demais. Então, vou visitar a sua escola para ver um dia, né? Sempre quando você visitar uma ABC, eu pode visitar a nossa escola aqui. O refresco deles, das transmissões, que está aqui comigo hoje. Pode visitar aqui, sim, com certeza. Vai ser um prazer receber você aqui. Se quiserem eu coloco no grupo lá. Hoje não sou mais presidente da Associação Médica Alemã Brasileira, mas nós estamos no grupo de WhatsApp e a gente vai colocando algumas coisas que precisa. Até eu tinha comentado, como a gente atende países refugiados de outros países, então tinha que falar árabe, eu era um dos tradutores, então eu não atendia oftalmologia no HCOR, que não tem aparelho, eu atendo aqui no meu consultório, mas eu era muito útil na tradução, né? E aí os médicos começaram a pedir, e aí eu fiz até algumas aulinhas, eu fiz tudo rapidinho, uns 5 minutinhos de aula no final do consultório, eu falava um pouquinho assim, básico para a pessoa, mas se animar um pouco, né? E aí fui procurando até uma professora de árabe e coloquei no grupo para tentar ensinar outros idiomas, né? Nós temos muito atendimento em inglês, porque nós temos muitos africanos que falam inglês. O próprio sírio, quando ele não fala português e o médico não fala em árabe, ele tenta se comunicar em inglês, porque, como eu falei, o inglês é a língua universal, né? E a gente tenta se comunicar através dela, quando não é possível no idioma do país de origem. E aí brinquei de professor dela, professor de árabe nesse YouTube, algumas aulinhas, mais assim uma forma de soltar, você não considerar como peso. A aula tem que ser leve, livre, e o importante é não traduzir. Pegar o português e falar, porque se você traduz, de cara você já está se entregando, né? Não traduza, pensa na língua e joga embora. Não é isso? Isso, com certeza, com certeza. Então, take your risks aqui, né? Take your risks. Você tem que se arriscar, né? Você vai errar, você vai errar português também. E você vai errar inglês também. Então... Mas é justamente que você entendeu onde você está errando. Exatamente. Então, a gente vai ser bem desenhado. Se você soubesse, você não precisa de mim. Você fala isso para meus alunos. Mas se você soubesse tudo, você não precisa de mim. É claro. Aliás, o dia que você fala que tem tudo, você está ferrado, porque senão você só vai cair. Nunca sabe tudo. A gente nunca sabe tudo na área, na medicina principalmente. Nunca sabemos tudo. Sempre nas... Olha, eu vou um comentário aqui seca, né? Eu descobri um joguinho que chama Wordle na internet. Eu achei muito engraçado. Não sei explicar, mas tem em francês, tem em inglês e tem em português. Ele te propõe 5 letras. Eu estou levando um baile das 2 línguas que eu falo. Você tem que achar uma palavra com 5 letras. As 2 línguas que eu falo, eu estou levando um baile. Ou seja, não sei tudo. Eu trabalho com inglês já há quase 20 anos. Então... É isso mesmo. Ninguém sabe. Outra coisa importante que eu falo assim, sobre idioma, é escutar muito, tem que escutar muito. Escuta música, escuta filme, não precisa nem estar assistindo. Ou assiste a primeira vez com legenda, na segunda tira a legenda e fica só escutando. Não precisa entender tudo, não dá para entender tudo, porque a gente não é nato. Agora, você entende conteúdo. Entender conteúdo e saber se virar. Você não entende uma palavra, você fala outra, né? E tirar um pouco as manias do próprio idioma do país, né? Você tem mania e você fica seguindo essa mania, atrapalha. Por isso que você escutar é importante, né? Não é isso? Com certeza. A gente tem 5 minutos ainda? 4 minutinhos, né?
want to make question in English. Okay? Huh? Okay, so you speak Arabic, French, Portuguese, and English, okay? In your opinion, what is the most difficult language you know? I don't know. We have four languages, very different one from each other, but maybe the Arabic because it's different. And we have, if you search about the language, we have 6.5 million words in Arabic. We have just about 500,000 in English. Okay, yeah. Much less, yeah. So, and the pronunciation is different, you know. For you, Brazilian, Arabic is the most difficult. Okay. For everybody. Oh, Brazilians particularly, it's more difficult than Arabic. No, for me it wasn't difficult because of the French, because I speak French. When you speak French, Portuguese and French are very similar. Okay. The pronunciation is different, but not the grammatic is very similar. We have and you have the same exceptions, you know, a lot of exceptions. But it's similar for French, and it's logic. This is my way to learn a language, it's not a logic. It's your logic. It's okay. It's yours. Yes. It's okay. Nice! Maravilha também, perfeito. Porque a gente não vai tomar mais também, tá? Dessa vez você também vai precioso. Pegamos ali um momento aí dos seus pacientes. Muito obrigada por estar aqui conosco de novo, ter disponibilizado seu tempo novamente. Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço muito o convite, espero ter contribuído e estou à disposição por precisar e beijo a todos. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.